Idoso abandonado é resgatado por equipes do SAMU e da GCM. O homem foi encontrado deitado em uma cama e mal conseguia falar. Gritos de socorro chamaram a atenção de vizinhos. No local, um idoso de 77 anos foi encontrado debilitado e sozinho. Operação entre Polícia Militar e Detran é realizada em Rio Claro e termina com 2 estabelecimentos interditados e apreensões. Eles têm a facilidade de comercializar peças e veículos que são originários do crime. Atenção motoristas, trevo no sentido bairro Centro foi interditado hoje. Condutores devem procurar rotas alternativas como o Jardim Inocop e o Pontilhão do Bom Sucesso. E na cultura, oficinas sobre adaptação de livros para o cinema acontecem em Rio Claro e de graça. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do RC Notícias que já está começando. Olá, boa noite. A gente começa com uma situação muito triste e revoltante. O idoso foi deixado abandonado à própria sorte em uma residência no bairro Jardim Bela Vista. Ele foi resgatado ontem por equipes da Guarda Municipal e também do SAMU. Ele estava desnutrido, deitado em uma cama e mal conseguia falar. Sozinho dentro de casa, debilitado e em condições precárias de higiene e cuidado. Foi assim que um idoso de 77 anos foi encontrado por equipes da Guarda Civil Municipal. A denúncia chegou até o Conselho do Idoso depois que vizinhos começaram a desconfiar da situação. A janela do quarto fica voltada para a rua e foi justamente por aqui que os agentes da Guarda Civil Municipal conseguiram atestar a gravidade da situação dentro da casa. Segundo o relato da denúncia, o idoso vivia com 2 netas, mas passava a maior parte do tempo sozinho. A entrada foi motivada pelo estado de gravidade que o idoso se encontrava, numa desnutrição extrema. Devido à situação, a equipe adentrou o local e constatou, a situação desse idoso. A ocorrência foi atendida pela Patrulha do Idoso, ligada à equipe Maria da Penha. Diante do cenário e do risco à saúde, os agentes entraram no imóvel. Do lado de dentro, sinais de abandono e falta de cuidados básicos. O idoso foi encontrado debilitado e em estado de desnutrição. Há 2 meses atrás, a gente, contra o vizinho, nós vimos ele lá na cama deitado, só de cueca, e se vê que estava magro, Aí ontem a vizinha perguntou para mim, se o homem está vivo, aí chamou, ele não conseguia nem responder direito. Mas já faz tempo que ele está com esse problema, situação assim, viu? De abandono aí, viu? Segundo moradores, além da fragilidade física, também havia indícios de falta de higiene no local. Cheio de urina, aquela coisa que falta de higienização para um ser humano. O ser humano, se ter uma vivência, tem que ter higiene. Tomar um banho, não sei se o homem toma um banho também, porque ele não consegue nem levantar da cama. O SAMU foi acionado e fez o resgate do idoso, que foi encaminhado à UPA do Cervezão. A perícia também esteve na casa para avaliar as condições do imóvel. Se confirmada a situação de negligência ou maus tratos, os responsáveis devem ser penalizados. Através de algumas informações de vizinhos, a BTS deslocou até alguns locais possíveis para tentar fazer o contato com algum parente e até esse momento só para um parente de Piracicaba. Um filho que mora em Piracicaba, foi feito contato com o mesmo informou que vai se deslocar até a cidade de Rio Claro. Dentro da casa também havia 2 cachorros, por isso, uma equipe do Departamento de Proteção Animal também foi acionada. O veterinário compareceu no local, onde viu o estado corporal do cão é bom, mas devido à insalubridade local, os mesmos serão recolhidos e aguardando também o contato da família. Após a alta médica, o idoso deve ser acompanhado pela Secretaria de Assistência Social do município. Olha, gente, foi uma tristeza danada ver a imagem daquele senhor na cama. Aqui a gente teve que borrar a imagem para preservar, esse idoso. Mas é muito triste ver a situação em que ele foi encontrado e agora
graças a Deus, graças a essas equipes, né, ele está sob cuidados e em breve nós vamos trazer informações sobre o estado de saúde. E olha, a viatura da Patrulha Maria da Penha conduziu ainda ontem a nora do idoso que veio de Piracicaba para prestar esclarecimentos e auxiliar nas informações do caso. Segundo a GCM, até o momento as informações levantadas indicam que as mulheres responsáveis pelos cuidados do idoso, que também seriam parentes, teriam viajado. Agora não se sabe há quanto tempo esse idoso estava nesta situação. E agora a gente vai falar de operação de combate a desmanches irregulares de veículos. Ontem teve ação em Rio Claro. 2 oficinas foram interditadas. E a Polícia Militar alerta também os compradores que devem estar atentos à procedência das peças. O Pedro conversou com o comandante de Força Tática de Rio Claro, que falou sobre os trabalhos. A operação, que aconteceu em parceria com o Detran, terminou com estabelecimentos autuados e interditados e também algumas apreensões. Eu converso agora com o capitão Pavan, da Companhia de Força Tática aqui de Rio Claro, que traz para nós os detalhes dessa ação. Capitão, essa operação faz parte de uma ação maior. Qual é o principal objetivo dessas fiscalizações? Boa tarde. O foco das fiscalizações são identificar o comércio irregular de peças e veículos que são provenientes de crime. Então, por vezes, alguns estabelecimentos que não possuem as devidas regularidades junto ao órgão estadual de trânsito, Detran, eles têm a facilidade de comercializar peças e veículos que são originários do crime. Então, combatendo esses comércios e fiscalizando os veículos e peças lá comercializadas, nós terminamos, por consequência, combatendo os crimes de roubo e furto de veículo. Quantos estabelecimentos foram vistoriados, capitão, e quais irregularidades foram encontradas nesses endereços? Foram vistoriados 9 oficinas de desmanche. Desses 9, 2 deles funcionavam irregularmente, sem a documentação cabível e legal para funcionamento, foram devidamente autuados pelo Detran e interditados administrativamente, ou seja, a partir de agora eles não podem mais funcionar até que arquem com as multas e regularizem a documentação. Durante a operação também aconteceram algumas apreensões. O que foi apreendido pela equipe de vocês? Exatamente, as nossas equipes em diligências apreendeu um menor que conduzia uma motocicleta com a numeração suprimida. Isso caracteriza ato infracional análogo ao crime de adulteração de sinais veiculares. Foi conduzido aqui ao plantão policial, a motocicleta apreendida, a motocicleta eventualmente, possivelmente vai passar por perícia, mas produto de furto. E em uma outra oficina foram localizadas 2 motocicletas também com numerações alteradas, além de peças com origem desconhecida. Aquela pessoa que foi detida, ela não conseguiu nos comprovar a origem daquelas peças. Então, esse indivíduo também está sendo conduzido aqui para que seja registrado o devido boletim de ocorrência criminal. E, capitão, de que forma essa fiscalização ajuda a coibir os crimes de furto e roubo de veículos na cidade? Por vezes, os estabelecimentos possuem uma fachada de legalidade, mas os próprios usuários, os próprios clientes percebem que o que é comercializado lá não tem procedência legítima, né? As peças elas não são devidamente lacradas, elas não apresentam as notas fiscais, né? E lembrando que o cidadão que vai adquirir uma peça, uma motocicleta, pode buscar o Detran, pode buscar os meios disponíveis para identificação da legalidade desses materiais. Ok, muito obrigado pelas informações, capitão. Só frisando, então, que as denúncias desse tipo de crime, de irregularidade, podem ser feitas, então, pelo 190, que é o canal oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também pelo 181, que é o Disque Denúncia. Pedro Gaspar, de Rio Claro. É isso, é importante estar atento à legalidade, né, na hora da compra, tá aí as informações, então. E olha, começou hoje a interdição do trevo próximo à rodoviária em Rio Claro. Motoristas que trafegam no sentido bairro-centro devem procurar as rotas alternativas. A interdição na passagem inferior do viaduto sob a rodovia Washington Luiz, na altura do terminal rodoviário de Rio Claro, já começou. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o fechamento nesta quarta ocorre na pista sentido bairro-centro e deve durar até o próximo dia 26 de abril.
quando a primeira etapa for concluída para a realização das obras que ocorrem na rodovia Washington Luiz para a implementação da terceira faixa. Lembrando que durante esse período, o trânsito na pista contrária no sentido centro-bairro permanecerá liberado para todos os veículos, ciclistas e pedestres. Para quem passa por aqui, é notável o fluxo constante do local. São carros e motos que disputam espaço. E em razão da interdição, os motoristas que seguem no sentido bairro-centro terão que utilizar rotas alternativas. E uma das opções será a passagem inferior do viaduto nos bairros como Jardim Bom Sucesso. Outra opção é seguir pela Avenida Presidente Tancredo Neves para acessar a Rua 2 no Jardim Inocope e em seguida fazer a travessia sobre a rodovia pelo pontilhão da Avenida 25. Por aqui, houve mudanças no semáforo e uma sinalização foi colocada para auxiliar os motoristas. Diante dessas alterações, os motoristas devem redobrar a atenção em todos esses trechos, principalmente em horários de pico. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para assistente de loja, auxiliar de corte e costura, encanador, eletricista, soldador, auxiliar de expedição, motorista carreteiro, zelador, marmorista e serrador de pedras. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1603, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Bom, e a seguir a gente fala de cultura, viu? Tem oficina sobre adaptação de livros para o cinema, que vai acontecer em Rio Claro com um nome renomado da área e as inscrições são gratuitas. A presença de uma massa de ar seco mantém o tempo firme com sol e poucas nuvens no estado de São Paulo. As temperaturas têm se elevado ao longo do dia, causando a queda da umidade do ar, que pode atingir valores em torno dos 30% no interior. Diante desse cenário, recomenda então atenção redobrada à hidratação.
Quinta-feira de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 15 graus e máxima de 30. Já em Ipeúna, mínima de 15 e máxima de 29. Analândia marca mínima de 15 e máxima de 28 graus. Agora a gente fala de cultura, porque vai ocorrer na sexta-feira em Rio Claro uma oficina de adaptação de livros para o cinema com um nome renomado nesta área, viu? E você pode se inscrever gratuitamente. A Thaís Nascimento tem os detalhes. Uma oficina que vai mostrar como adaptar livros para o cinema, e essa já é a terceira que acontece aqui no Centro Cultural. Eu vou conversar com o secretário adjunto Farid Zaini, que vai nos dar mais informações a respeito dessa oficina. Farid, fala pra gente como que surgiu a ideia de trazer uma oficina de cinema aqui para a cidade de Rio Claro, né? E fala um pouco pra gente da importância dela acontecendo. Olha, a importância é que a cidade já tem um movimento, né, ligado ao cinema muito forte, então integrar Rio Claro ao projeto Pontos MIS, que é do Museu da Imagem e do Som, era uma coisa que faltava, né? Então, através dessa ligação com o Museu da Imagem e do Som, a gente consegue todos os meses trazer uma oficina ligada ao audiovisual e também disponibilizar filmes gratuitamente para a população. No caso específico dessa que vem agora, é a oficina de como os livros se tornam filmes. Então, quem é apaixonado por literatura e apaixonado por cinema, tem a chance de participar dessa oficina que é espetacular. E fala um pouco pra gente como que surgiu essa parceria, né, com um dos maiores museus aí do país, que é o Museu de Imagem e Som, né, que fica ali localizado em São Paulo. Como que Rio Claro conseguiu essa parceria? O projeto Pontos MIS, a gestão desse projeto é feita pelo Museu da Imagem e do Som, mas é um programa da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Então, as cidades que manifestam interesse em participar desse projeto são analisadas pelo Museu da Imagem e do Som, depois é dado ok ou não. Graças a Deus nós tivemos esse ok. Rio Claro hoje é um ponto MIS, quer dizer, é um ponto do Museu da Imagem e do Som. E através de ter se tornado um ponto da imagem e do som, a cidade pode receber essas oficinas, né, dedicadas ao audiovisual e uma programação de cinema também mensal. E tem convidado especial. Fala um pouco para a gente do convidado que vai ser, né, o professor dessa oficina desse mês. A oficina desse mês tem simplesmente Marcelo Lira, que é um expoente, né, da crítica de cinema, já escreveu para grandes meios de comunicação, como o Estado de São Paulo, diversas revistas, né, tem livro publicado a respeito de cinema. É uma autoridade, Marcelo Lira é uma autoridade, e fala de uma oficina que, como eu disse, é particularmente interessante para quem gosta de literatura e cinema. Em geral, as pessoas, quando leem um livro, né, elas gostam muito desse livro. Se for um blockbuster, um best-seller, ela já sabe que vai virar um filme. E as pessoas gostam de conferir se aquele filme, né, faz jus ao livro. Muitas vezes a pessoa se decepciona, muitas vezes ela acha que ficou muito legal. Então, Marcelo vai falar disso daí. E para quem quiser participar, Farid, conta para a gente como que essa pessoa pode participar aí dessa oficina. Olha, a pessoa pode participar fazendo a sua inscrição. O link para a inscrição ela encontra no site da Prefeitura. Entrou lá na Cultura, na aba da Cultura, né, ela vai encontrar o link para fazer a sua inscrição. É importante que ela faça a inscrição, porque ao final da oficina é concedido um certificado, e é um certificado que vem da Secretaria de Estado da Cultura, né? Muito obrigada pelas informações. Então, para você que quiser aí participar dessa oficina, ela acontece nesta sexta-feira, dia 17 de abril, das 8 horas da manhã até o meio-dia, aqui no Centro Cultural. Thaís Nascimento, de Rio Claro. É isso então, o RC Notícias vai chegando ao fim, mas amanhã, quinta-feira, nós estamos de volta e, claro, eu espero você aqui, viu? E você pode conferir também todas as nossas reportagens no portal tvclaré.com.br, no canal no YouTube e também lá no Instagram. Desejo uma ótima noite para você. Tchau, tchau.